O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filho, eu acolho você que vem celebrar conosco esta Santa Missa, nesse dia em que iniciamos novo ano litúrgico, os nossos visitantes, irmãos e irmãs que vêm de outras comunidades, outras paróquias rezar com a gente, também os irmãos que estão conosco através das redes sociais, YouTube, Instagram, da Paróquia dos Sagrados Corações. Acolho a família enlutada que vem rezar o 7º dia de seu falecido, os irmãos e irmãs que vêm porque entendem que estamos iniciando o novo ano litúrgico. A palavra de Deus para a gente hoje, filhos, é uma palavra de esperança. Hoje nós acendemos a primeira velinha do Advento. Estamos preparando a vinda daquele que há de vir. De manhã eu lembrava, na igreja tudo é muito simbólico, né? A igreja é símbolo, muito símbolo. E o símbolo da coroa do Advento, essa forma circular, lembra a eternidade do tempo, um tempo que não tem começo, nem meio e nem fim, é o mundo. Quando nós começamos a preparar a vinda de Jesus, é como se o mundo estivesse envolto em trevas, a treva do pecado, do erro, da escuridão. Aí nós começamos a receber as graças, o cumprimento da promessa, e vamos avançando na espera do Senhor, e o Senhor vai trazendo luz ao mundo. Então acendemos hoje a primeira velinha roxa, porque esse tempo é um tempo de feliz espera, mas é um tempo de espera penitente, de oração. Então nós vamos acendendo, e a cada final de semana, dos 4 finais de semana até a véspera do Santo Natal, quando vamos acender a última velinha, e aí o mundo estará iluminado, as trevas serão dissipadas, porque o Cristo luz do mundo, virá a este mundo para nos trazer a luz. Bem no meio da coroa tem a Nossa Senhora, uma imagenzinha bem pequenina. Depois, ao final da missa, você pode vir, rezar aqui diante, fazer a sua foto, a imagenzinha de Nossa Senhora grávida, esperando Jesus. Então, se o mundo vai se iluminando nesse tempo de espera, se a mãezinha do Cristo está grávida, esperando, se o mundo está envolto em verde, o verde da esperança, é um tempo de esperança, o tempo que nós vivemos, tempo de esperar e de preparar a vinda de Jesus. Agora é interessante, filhos queridos, porque nós, cristãos, do ano 2024, nós preparamos a vinda do Cristo que vem no Natal, do Cristo que já veio historicamente no tempo, no ano que iniciou a contagem
desse tempo que nós temos. Estamos a 2024 anos da encarnação do Verbo, o Cristo que veio, e ao mesmo tempo que nós preparamos a vinda do Cristo, o advento do Cristo que vem no Natal, nós também estamos, porque nós já somos o povo do tempo da igreja. Nós esperamos, portanto, e preparamos ao mesmo tempo a segunda vinda, a vinda gloriosa do Senhor. Veja, a liturgia de hoje, filhos queridos, desse primeiro domingo do Advento, olha a riqueza. Eu digo assim, né? Nós vamos fazer, eu proponho para a nossa reflexão, que a gente faça uma partilha da palavra pela ordem cronológica de que ela foi escrita. Porque hoje nós lemos, como sempre, primeira leitura, um texto do Antigo Testamento, segunda leitura, um texto do Novo Testamento, e a terceira leitura, o Evangelho. Só que cronologicamente como que funciona? A primeira leitura é do Antigo Testamento, a gente leu profecia de Jeremias. A terceira leitura, na ordem cronológica, é o texto do Evangelho, porque é uma leitura do tempo de Jesus. E a segunda leitura, na ordem cronológica, é a terceira, porque ela é do tempo dos apóstolos, do tempo da igreja. Então, primeira leitura, profecia de Jeremias, antes de Cristo, séculos antes de Cristo. Texto do Evangelho, no tempo do Cristo, é o Cristo falando. E a segunda, ou a terceira, que nós vamos refletir, do tempo da igreja, o tempo dos apóstolos, é uma carta que São Paulo escreve aos Tessalonicenses. É a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. O que é que diz, filhos amados, a primeira leitura? Profecia de Jeremias, queridos do meu coração. Capítulo 33, para você gravar, pensa no ano, quantos anos Jesus tinha quando entregou a vida na cruz, e chega em casa e abre Jeremias, o capítulo 33, você vai ler. Aqui, o profeta Jeremias diz assim, olha só: eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei cumprir a promessa de bens futuros para a casa de Israel. Naqueles dias farei brotar de Davi a semente da justiça. Naqueles dias Judá será salvo, e este é o nome que servirá para designá-la: o Senhor é a nossa justiça. Séculos antes de Cristo, as profecias, não só de Jeremias, de tantos outros, anunciam a vinda de Jesus. O Jeremias, ele profetiza que da raiz de Davi virá o Salvador. Esse Senhor terá o nome de justiça. É o Senhor que virá. Séculos antes do nascimento de Jesus, essa palavra já estava escrita. Já existia a Escritura Sagrada do Antigo Testamento. Já existia a lei e os profetas. Os profetas profetizaram, anunciaram, e essa palavra se cumpriu. Essa já se cumpriu. Porque aqui o Jeremias está dizendo: vai brotar de Davi a semente da justiça. O Jesus que veio é de descendência davídica, nasceu de Maria. Olha, o que diz a palavra? Jerusalém terá uma população confiante, Israel caminhará para a casa de Judá. Eu farei cumprir a promessa dos bens futuros da casa de Israel para Judá. É a promessa de Deus na Escritura Sagrada, e é uma promessa que se cumpriu na plenitude dos tempos, quando nasceu o menino Jesus. Então, filhos amados, nós que cremos em Cristo, sabemos que a palavra de Deus, ela se cumpre. Se cumpriu, então ela se cumpre. Se os profetas profetizavam séculos antes de Cristo, e aquilo que eles anunciaram séculos antes do Senhor se cumpriu no tempo cronológico, porque houve um tempo em que o menino Deus nasceu. Jesus nasceu, foi testemunhado pelos pastores, pelo povo daquele tempo. Jesus caminhou no meio do seu povo, anunciou a palavra, pregou. Jesus fez curas. Deus veio a este mundo num tempo histórico. Nós estamos, e vamos celebrar no ano que vem, 2025 anos da encarnação de Jesus. Será o ano santo jubilar. Então a palavra se cumpre, certo, filhos amados? A palavra de Deus se cumpre. Você crê? Eu creio também. Então vamos para o tempo de Jesus. Evangelho de São Lucas. Agora já não é mais um profeta falando, é o próprio Jesus Cristo. E olha o que Jesus Cristo diz.
Jesus fala assim no Evangelho: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer. Jesus falando. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Olha o que diz Jesus. Eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Agora, filhos amados do meu coração, veja, se nós cremos na palavra de Deus, se cremos que a palavra se cumpriu, as profecias de Jeremias, de Isaías, dos profetas que vieram antes de Cristo, se essas profecias se cumpriram, essa profecia de Jesus, de que os homens vão desmaiar de medo só em pensar nas coisas que vão acontecer, e eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quem acredita que isso vai se cumprir? Ai. Quem crê que essa palavra vai se cumprir, diz: eu creio. Oh, glória a Deus, eu creio que essa palavra vai se cumprir. Pensa, se as profecias de Jeremias, de Isaías, homens, profetas, se cumpriram no tempo e na história, como que a palavra do próprio Cristo não vai se cumprir? Então, filhos, do mesmo modo que houve um tempo onde as pessoas tinham dificuldade de entender que o menino Deus iria nascer da descendência de Davi, em Judá, e que o menino seria o cumprimento da promessa que estava nas Sagradas Escrituras, e aquele povo tinha dificuldade para entender, tanto que quando ele nasceu, Herodes, por exemplo, tentou matar, pensando que ele era um rei comum, como os outros reis, que ia governar a nação. Do mesmo tempo, do mesmo modo que naquela época, as pessoas tinham dificuldade para entender que essa promessa estava se cumprindo quando o menino Deus nasceu, também hoje, talvez muitos de nós tenhamos dificuldade para entender que essa promessa da segunda vinda gloriosa também irá se cumprir. E aí, filhos estimados do meu coração, se nós temos diante de nós uma palavra terrível, dizendo que haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas, na terra as nações ficarão angustiadas, os homens desmaiarão de medo, só de pensar no que vai acontecer, e eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Como é que nós vamos fazer para nos preparar para o cumprimento dessa promessa? Aí é isso que nós esperamos nesse tempo de advento, ao prepararmos a vinda do menino como uma lembrança, uma recordação do Cristo que veio do Natal, mas também nos prepararmos para a segunda vinda de Jesus. O próprio Cristo diz para a gente, por isso que essa palavra não é uma ameaça, mas uma promessa, não é uma palavra para nos assustar, mas para encher o coração dos cristãos de alegria, porque o próprio Cristo já diz assim: quando virdes estas coisas acontecerem, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está na próxima. Então é uma promessa de bênção para a vida da gente. E quando a gente vir essas coisas acontecerem, nós temos que nos erguer, levantar a cabeça e tomarmos essa promessa debaixo dos nossos braços e abraçarmos ela como cumprimento da promessa de Cristo, porque estará perto a nossa libertação. Aí, filhos queridos, para esse final de semana, de comecinho do advento, vem a dica preciosa de Jesus. E a dica preciosa de Jesus, filhos amados, é assim, ó: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis. Tomar cuidado para que os nossos corações não fiquem insensíveis. O grande risco, que foi a mesma coisa que aconteceu no cumprimento da primeira promessa, foi a insensibilidade. Aqueles que viram os anjos cantando glória e que não acreditaram. Os que foram vendo os sinais que apareceram, porque apareceu naquela época um sinal, uma estrela que conduziu os magos e os pastores à gruta de Belém, e que não deram bola.
os insensíveis não participaram do cumprimento daquela promessa. E aí Jesus diz para a gente: toma cuidado, para não ficar também você insensível ao cumprimento dessa promessa. E Jesus ainda dá ele aponta 3 situações que podem nos tornar insensíveis. E ele diz: tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. A gula, eu vou citar um exemplinho bem fácil da noite de Natal. E a gula não é só gula de comida, né, de comer, mas é também. E aí existe um exemplinho bem simples da noite santa de Natal, que é: quantas vezes nós nos preocupamos na noite santa de Natal com a ceia? Vai ter Chester nesse ano? Vai ter panetone, matertone? Vai ter farofa, salpicão? Vai ter champanhe? Vai ter vinho, diácono José Augusto? Helena, será o que vai ter? Nós nos preocupamos com a ceia e preparamos tudo direitinho, e tudo bem, não tem nenhum erro nisso. O erro está em nos preocuparmos com a ceia e não pensarmos na ceia eucarística. Quantos preparam a ceia de Natal, se preocupam com o Chester, com o peru, com o frango, com o vinho, com a costela, com a lasanha, com a sobremesa, aqueles doces maravilhosos, com o vinho, com a caixa de cerveja, o baúzinho, o barrilzinho de chope, mas não vem na ceia eucarística celebrar o nascimento do menino Deus. Insensibilidade por causa da gula. Tomai cuidado para não ficarem sensíveis por causa da embriaguez. E embriaguez não só de bebida, de álcool, mas da embriaguez das coisas que nos embriagam, os brilhos, os vícios todos, as coisas que tiram a sensibilidade do nosso coração para aquilo que é o essencial, as preocupações desta vida. E a gente corre de um lado para o outro, se preocupa com tanta coisa, inclusive nos preocupando agora em organizar as coisas do Natal, de um lado para o outro, e não nos preocupamos com os sinais. De manhã eu pedia desculpas para as pessoas, e peço agora à noite também, porque nós ainda não montamos aqui na igreja o nosso presépio deste ano. Por que não montamos? Porque íamos montar lá fora, o presepeiro está ali inclusive, íamos montar lá fora, mas aí estamos mexendo lá. Não foi um tempo apropriado, mas foi o tempo que a gente encontrou para mexer. Juntamos o dinheirinho do dízimo, estamos trabalhando lá para arrumar o que precisava ser arrumado, acessibilidade, aquela coisa nada toda. Vamos montar aqui dentro? Não dá também, porque estamos mexendo no forro, reformando o forro. Está lá a plataforma. Depois, quando acabar a missa, eu vou pedir ajuda para os homens tirarem aqueles bancos dali e colocar para cá, para que amanhã a plataforma possa passear para lá e para cá. E a plataforma vai vir aqui para cima, então não dá para montar o presépio. Mas nós não podemos ser insensíveis. Na nossa casa precisa ter um presépio, precisa ter um sinal do menino Deus lá em casa. Precisamos botar uma lâmpadazinha do lado de fora, uma guirlanda na porta em forma da coroa do advento, para que as pessoas vejam: os cristãos estão preparando a vinda do seu Senhor. Aqui mora um cristão, aqui tem um presépio, nessa casa tem sinal de cristão. A insensibilidade do nosso coração, em muitos lares, faz com que a gente apronte a árvore de Natal e não lembre de uma imagenzinha do menino Deus, de um sinalzinho de presépio. Mas a árvore está bonita. Está errado ter a árvore, padre? Não, errado não está. O errado é ter a árvore e não ter o presépio, porque a árvore vem depois. A árvore é comércio, é presente, claro, motivada também pelos reis magos que levaram presente, por São Nicolau, mas o essencial, o que Cristo pede é: toma cuidado por causa da insensibilidade. Quantos filhos vão cuidar de tudo, vão se preocupar com tudo, mas não vão na missa da Noite Santa, não irão na missa do dia do Natal. A coisa ela fica desligada, desconectada. Se celebra o Natal sem celebrar o Natal. Como que é possível isso? Celebrar o Natal sem celebrar o Natal. Celebra-se o Natal trocando presente, com ceia, mas sem participar da Santa Missa. Palavra de Deus, filhos,
do tempo de Jesus ainda diz assim. Jesus diz: portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Veja, orar a todo tempo a fim de terdes força. O Senhor Jesus, Ele sabe que a oração dá força para a gente. Quantas situações, olha filhos, se eu olhar aqui, tantos pedidos de missa pelas almas, os falecidos, tantas situações, como é que a gente consegue força para ficar de pé? Você sabe, se eu chamo para vir aqui à frente, você dá testemunho, quantas situações tem na sua vida, que você se manteve de pé, a força da oração. Então quando Jesus Cristo pede, vivei em oração, para se manter de pé diante das dificuldades e de tudo que vai acontecer, é porque Ele sabe que a oração é essencial. Nós precisamos de oração, e também para estarmos de pé diante do Cordeiro, quando Ele vier a segunda vinda, e nós sabemos que virá, porque Ele veio a primeira, virá a segunda, a promessa não muda. Filhos queridos, o Padre encerra, passando pela segunda leitura, que é a leitura do nosso tempo, do tempo da igreja. E daí, amados, olha o que diz São Paulo para nós. Primeiro que São Paulo nos chama de irmãos, isso é fabuloso, né? Somos irmãos dos discípulos e dos apóstolos do Senhor. E Paulo diz: irmãos, o Senhor vos conceda, é um desejo de Paulo, o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente. O desejo de Paulo é que o Senhor conceda que o nosso amor, o amor entre nós e o nosso amor para com os outros aumente e transborde sempre mais. Que o nosso amor aumente e transborde. Nós já amamos, você já ama os seus, você já distribui a sua graça, o seu amor para as pessoas. O desejo de Deus é que o nosso amor transborde e aumente sempre mais entre nós. Veja, a exemplo do amor que temos por vós, que assim o Senhor Deus confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus nosso Pai, no dia da vinda do nosso Senhor Jesus. Uma santidade sem defeito no dia da vinda, para que no dia da vinda nós sejamos encontrados sem defeito diante do Senhor. Enfim, meus irmãos, mais uma vez Paulo chama da gente de irmãos, eis o que vos pedimos. Esse vos pedimos é a comunhão dos santos, são os apóstolos, os seguidores de Cristo. Eis o que vos pedimos e exortamos no nome do Senhor Jesus. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus. E nós aprendemos, filhos. Nós aprendemos dos apóstolos como devemos agir para agradar a Deus. A gente sabe como que a gente deve fazer: nos amar, nos perdoar, praticar a justiça, viver a caridade, viver a oração. Então a gente aprendeu isso dos apóstolos, nas escrituras sagradas que a gente lê e relê ao longo dos anos na nossa vida, e vamos crescendo e aprendemos aí a oração. Então nós aprendemos dos apóstolos como agradar a Deus, e já estáis vivendo isso, diz Paulo. Parece que Paulo está aqui, olha, sentadinho ou em pé aqui na frente, falando para mim e para você. Você já está vivendo isso, diz Paulo. Você já está vivendo o que você aprendeu. Graças a Deus você veio à missa hoje para começar um ano novo. É início de ano novo litúrgico, começo do advento, é como se nós estivéssemos hoje no dia 1º de janeiro. É dia de fazer aquela revisão da vida e nós começarmos. Então vamos andar esse tempo de advento de uma forma diferente. Paulo diz para a gente: você já está vivendo o que aprendeu, porém fazei progressos ainda maiores. Conheceis as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Você já está vivendo a graça de ser de Deus, já está vivendo a graça de caminhar na presença de Deus, já está vivendo a graça de acompanhar a palavra do Senhor, de crescer em santidade e em retidão, porém fazei progressos ainda maiores. Ninguém é tão bom que não possa melhorar, e o desejo da palavra é que a gente progrida mais ainda, avance mais ainda. Então, filhos, a palavra do dia de hoje, desse 1º domingo do advento, é isso. Vamos imaginar, estamos começando, é o 1º domingo do advento, acendemos a primeira velinha, como se a gente estivesse no dia 1º de janeiro. Tudo que eu não fiz no ano passado, em termos de fé, de vida cristã, vou planejar para esse ano novo, que começa hoje. As missas que eu deixei de ir, esse ano não vou faltar. O tempo do advento, começando agora, vou me comprometer a participar de todas as missas, porque eu quero estar preparado para a vinda de Jesus. Fazer da minha vida uma vida de oração, para eu estar de pé diante de tudo que vai acontecer e enfrentar as coisas todas. Os compromissos que eu vou fazer para o ano novo,
a virada, a guinada que eu vou dar na minha vida de fé, com a minha família, com aqueles que estão diante de mim, porque eu quero caminhar em Deus. É esse tempo, filhos, tempo de esperança. É tempo de a gente fazer o que a gente cantou no Salmo, essa grande graça do Salmo de hoje, filhos, que a gente cantou dizendo assim, olha só: Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. É tempo de a gente fazer pacto com Deus, elevar a nossa alma ao Senhor, dirigir o nosso coração e as nossas intenções a Deus. É tempo de esperança, de feliz espera, prepararmos o Cristo que veio, que vem e que virá. Que a gente tenha no coração esse desejo de progredir, e que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.